Muita gente critica o PT como se ele fosse um poder da República. Mas o PT, na realidade, nunca foi o poder. Ele foi, em certo momento, o governo e olhe lá. Ele governa com limite. Você pegar o próprio Alckmin é um exemplo disso. E mesmo assim, dentro desse limite, a gente teve avanços, principalmente no primeiro e no segundo mandato do Lula, onde não era só ele o presidente, e sim a gente tinha uma classe política que essa sim representa avanço, mas também retrocesso. E existe uma liderança frente ao governo que vai conduzir. A gente teve um pouco disso de uma classe política mais sofisticada com Fernando Henrique e mesmo assim tivemos avanços dentro do quadro que eles representam e lutam por aquilo. Eu acho isso válido, mesmo ele sendo de direita e eu discordando. O PT representa também, enquanto classe política de 2002, a liderança desse grupo, a minha concepção, tem muitos méritos. E eu vou trazer um pouco deles aqui. Programa Bolsa Família. Cara, esse programa é importantíssimo para a gente entender a base da pirâmide. O que a escala de Maslow, para quem entende sobre as necessidades humanas que se aprende em comportamento humano, vai falar sobre a necessidade de abrigo e alimentação. Então, a alimentação é literal, meu amigo. Não vai ter esses good vibers aí que tá de barriga cheia e esquece que realmente às vezes tem uma galera que não tá de barriga cheia. Inclusive precisa comer. Ou seja, estamos falando da fome. A escala de Maslow vai falar isso. Mas a gente tem um vídeo que eu assisti esses dias e achei de fundamental necessidade, que é a entrevista do Galo de Luta no podcast Três Irmãos. Cara, aquilo ali, assim, dialoga diretamente com o que eu entendo sobre o que é política. Quer entender o que é política, a visão e a autocrítica que a esquerda precisa ter, é assistir aquele episódio, irmão. Na minha opinião, o Bolsa Família ele é importante justamente porque atacou, reduzindo em 50% a pobreza extrema de 2003 a 2014. Ele não foi apenas um programa de assistencialismo, ele é o primeiro degrau para uma dignidade, cara. Mesmo quando a direita vem falar de produtividade ou de qualquer coisa do gênero, cara, um programa que assistencializa a fome, visto que o governo tem dinheiro para isso, muitas vezes o governo a gente vai ter que encarar assim como a gente encara uma família que tanto gostam de fazer analogia, né? Ah, o governo tem que ser como uma família, economizar e piriri pororó. Economizar para quê? A gente, enquanto família, também investe. A gente, enquanto família, quando tem um ente ali passando necessidade, a gente suporta. Suporta no sentido de dar suporte, né? O slogan, inclusive, era quem tem fome tem pressa. Preciso falar, né? Se eu falei de escala de necessidade humana, o número 2 seria o programa Minha Casa Minha Vida, que, como algumas pessoas gostam, eu tenho local de fala, de certa maneira, beneficiou diretamente a minha família. Minha mãe conquistou essa casa através desse programa, pagava um valor pequeno de prestação, sim, 10% do que seria uma prestação, não menos, 5% do que seria uma prestação, 5, 10%, cara. Então o subsídio do governo, enquanto programa estruturante, é de 95%. Se isso não é dar casa para as pessoas, e existiu forças políticas por trás que barraram o avanço. E quem que foi em contra disso? Quem superou? A esquerda ou veio um sentimento bolsonarista? Então, cara, às vezes a crítica ao PT não vê que justamente a contra-reforma veio com força e a esquerda não foi capaz de enfrentar. Essa é a autocrítica, a necessidade de enfrentar isso. Só ficar no 0 a 0, igual o vídeo do Tamir trouxe, não piorou, mas também como se isso não fosse uma vitória muitas vezes. Pega as leis trabalhistas, como piorou muito. Ficar no 0 a 0 é complicado. Aí, essa sensação de estagnação, é óbvio que ela, em primeira análise, ela não é satisfatória para ninguém. Mas quem foi o culpado disso? Querer imputar a culpa em quem justamente está tentando frear, complicado, muito complicado mesmo. Um gráfico que eu analisei do DIEESE esses dias é a valorização do salário mínimo. A diferença quando o PT assumiu para quando o PT entregou. Salário mínimo teve aumento real de 74%. Vocês entendem porque Dilma levou um golpe? Quando você impacta dessa maneira a renda do trabalhador junto com
o baixo desemprego. Isso pressiona a margem de lucro, meu amigo, de um jeito que esse empresariado que não consegue agregar valor no seu produto, isso aí balança, meu amigo. Os caras vendem mostarda aí como que tem 1% de mostarda e chama de mostarda. Estão vendendo biscoito sabor de chocolate, não é de chocolate, ele tem o sabor de chocolate. 90% de gordura. Ah, pelo amor de Deus, mano. Expansão do ensino, né? Não preciso dizer aqui. ProUni, FIES, Plus para todos, beneficiando mais de 17 milhões de famílias. O crédito e o consumo de massa, essa é uma crítica que ela pode ser analisada de várias maneiras, né? Porque você pura e simplesmente dar acesso a crédito é uma forma também do capital estrangeiro sugar recurso, certo? Porque pura e simplesmente você acaba importando muita coisa e isso vai desregular a balança comercial e, enfim, a gente vê o que a gente vê, né? Nosso melhor café eles vendem, melhor boi, não duvido que vendam, ou fica muito caro, porque você tem que disputar em euro, tem que disputar em dólar aquela mercadoria, a moeda desvalorizada acaba não acontecendo. Então o consumo, esse acesso a crédito, é interessante você analisar, porém é um ponto positivo que eu critico. Porque realmente o acesso ele deve ser canalizado, potencializado. Porém, se ele não tiver um direcionamento, acaba acontecendo esse tipo de coisa, né? Política de valorização da agricultura familiar. O SUS, né, cara? O SUS ele é uma revolução. Tem os seus defeitos. Eu, como usuário do SUS, reconheço. Demora e tudo mais. Mas a gente não pode jogar o bebê com a água suja. É necessário uma melhoria do programa, encontrar recursos, mostrar aonde a sociedade brasileira está alocando os recursos, o que está o nosso juros com a dívida. Como é o sistema bancário de endividamento, ele tem uma complexidade, ele tem uma matriz econômica. Então, ali empresas se endividam, existe essa alocação, né? Mas se ela não é usada de forma eficiente, ela é apenas usada, mas não é de forma eficiente, porque tem uma forma eficiente de você adquirir endividamento para você investir. Porque se você investe, você planta, você colhe. Falar o feijão com arroz aqui na internet brasileira é necessário. Vem uns MBL aí da vida, acho que o governo não tem que investir, é estado mínimo. Pega uma nação, como é a brasileira, veja aonde ela está alocada, veja o grupo de geointeresses que existem aqui no Brasil e veja se a gente não precisa se proteger. Veja quem eles defendem, quem eles seguem. Pedem referência de um Estado para eles. Ele vai dar uma nação forte, com uma burocracia coesa. Existe essa necessidade, meu amigo. Isso é a forma de organização. E aí a gente vai destruir o que a gente tem para criar outra coisa? Sabe? Muitas vezes não faz sentido. Então, regulamentação. O Estado necessita regulamentar. O Estado somos nós. Já diria o meme. Parece bobagem. A coragem de colocar a política de cotas como um programa com força, né, e defender esse programa, porque se a gente pegar antes de 2000, menos de 3% via de negros nas universidades. Esse é um dado importante. E a estabilidade econômica e soberania, que aí eu acho que tem um peso fundamental dessa forma como o Lula faz política, porque conciliar traz estabilidade. E não dá para duvidar que hoje o Lula, internacionalmente, é um dos maiores conciliadores de interesses antagônicos. O vice-presidente dele, o primeiro vice-presidente, era José de Alencar, empresário do ABC Paulista, da indústria têxtil. Olha naquele contexto, o operário e o empresário. Genial, cara. Pega o outro exemplo claríssimo, Dilma e do Temer. Fazer aquela... É uma manobra política tão sensível. O que aconteceu? Aquilo ali ainda é o ápice. É como a ponta de um castelo de cartas. Tem toda uma estrutura que existe. Para você estabilizar esse castelo de cartas, cara, exige muita destreza e é muito sutil para abalar. Então, por isso, se tivesse EC da vida, uma classe política forte suportaria o golpe da Dilma, não deixaria prevalecer. E ali a gente manteria direitos trabalhistas, não teria um bolsonarismo da vida. O bolsonarismo vem do golpe que foi permitido por muitas forças acontecer na Dilma e no PT, no Lula, né? O STF não assistiu aquela palhaçada inteira que foi a Lava Jato. Esse é o 10º e mais polêmico, né? Mas fechamos aqui. O PT, então, ele representa esse pensar com a barriga que o Galo diz.
Eu vi essa conexão e volto a fechar aqui no vídeo, né? Agradeço você que ficou até aqui. Assista esse episódio do Três Irmãos com o Galo de Luta, porque ali, meu amigo, ali é uma conversa para quem gosta de papo reto. Se é da quebrada, se você acha, se ouve um hip hop, você quer lutar, é contra o sistema. E às vezes a gente encontra uma galera, pô, não, esse sistema. O sistema tem nome, meu amigo, é sistema capitalista, a máquina de moer gente. A tua revolta não é contra o sistema capitalista, tem alguma coisa errada aí nesse revolucionário, tem alguma coisa que o capitalismo é muito sofisticado, ele se adapta, né? Então, a gente chamava de burguesia lá atrás. Hoje já não é a burguesia. Capital produtivo, a China viu isso, velho. Capital improdutivos, interesses especulativos, essa corja do sistema financeiro. Demorou, galera? Satisfação. Ó, fechamos aí o primeiro vídeo dessa série sobre análise da política brasileira. Agradeço vocês relevarem alguma dificuldade de palavras, às vezes. Enfim, né? Eu tô com um elastiquinho aqui puxando um dente e isso é aquela história. Ou a gente faz o vídeo ou a gente faz o vídeo, né? Eu tenho feito muito live, então eu vou tentar mesclar entre fazer as lives de manhã e gravar os vídeos aqui, demorou? Um grande abraço, não deixa de me seguir e comentar o que você achou.